Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mentalidades Transformadas. Eu sou Alexandre Martins e eu quero estar abordando com você hoje um tema muito interessante, que é o batismo de Jesus Cristo por João Batista. Vamos falar um pouco sobre esse episódio histórico. Por que Jesus foi batizado? Será que era realmente necessário? Por que foi João Batista que batizou? E hoje em dia nós também precisamos ser batizados, não precisamos. Eu quero abordar todos esses temas que envolvem que foi um dos principais atos, se não o mais importante ato praticado por aquele que era a voz que clamava no deserto, aquele que aplanava os caminhos para a chegada do Messias, para a chegada do reino de Deus. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero apresentar para vocês aqui o livro de minha autoria, Introdução ao Estudo da Bíblia. É um livro com mais de 200 páginas, onde eu abordo a história da Bíblia. Eu falo aqui um pouco sobre a origem da Bíblia, falo um pouco sobre questões que a ciência confirma o que já estava escrito na Bíblia há 4.000 anos atrás. Muita gente diz que a ciência e a Bíblia não se combinam, que a ciência tenta provar que Deus não existe, e eu, nesse livro aqui, demonstro exatamente o contrário, que a ciência confirma aquilo que já estava na Bíblia há mais de 4.000 anos. Para além disso, também tem muita revelação, tem muita informação nesse livro, e eu trato de todos os livros da Bíblia, um por um. Nós vamos também estudando, analisando cada um desses livros. Então, se você o interessado nos assuntos da Bíblia, se você gosta dos assuntos da Bíblia, se você é estudante, se você é pastor, se você é teólogo, se você é presbítero, se você almeja ser, se você é obreiro, vale a pena conhecer esse livro, e eu quero dar esse livro de presente para você, tá? Então, como é que você vai ganhar esse livro aqui? Você corre lá no meu Instagram, Mentalidades Transformadas, é o mesmo nome do canal, corre lá no meu Instagram e compartilha uma publicação minha no teu Stories e me marca. Os 5 primeiros que fizerem isso, eu vou estar encaminhando um livro para vocês, tá bom? Compromisso meu com vocês. E o primeiro, mais um livro, hein? O primeiro que aqui no canal, escrever nos comentários, eu também vou mandar um livro para você. Comenta aqui, o primeiro que comentar aqui, eu quero. Depois vai lá no Instagram também, Mentalidades Transformadas, manda para mim no direct o teu endereço, o teu contato, que eu vou encaminhar um livro para você também. Então, ao total são 6 livros que eu quero entregar para vocês, tá bom? Então, dito isso, vamos abordar esse tema que fala sobre João Batista que batizou Jesus. Bom, primeiro ponto, vamos entender o cenário em que Jesus é batizado, o cenário em que João Batista aparece. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existe ali um hiato, um período de aproximadamente 400 anos. Nesse período, Israel foi invadido e dominado por vários povos diferentes. Foram os persas, depois foi Alexandre o Grande, depois foi uma dinastia egípcia, depois veio o rei Epifânio, depois Roma. Então, durante esse período, houve muita mistura entre o povo judeu. Naquela época, o que se chamava hoje nós chamamos de Antigo Testamento, naquela época eram os livros da lei, a Torá, né, o Pentateuco, eram os livros que compõem o Antigo Testamento. Eles foram traduzidos para Septuaginta, que era a linguagem grega, e foi também traduzido e passou a se chamar Vulgata, que era a tradução latina. Então, os povos gregos, os povos romanos tiveram acesso à palavra de Deus, mas em vez disso ser bom, no ponto de vista de conhecerem a Deus, fez com que aumentasse ali uma mistura, aumentassem ali atos pagãos juntos com atos que eram considerados divinos. Então surge uma impureza muito grande no meio do povo judeu. E aí o povo judeu se revolta
com essas situações. Nós temos aí no meio dessa situação, né, uma revolta dos macabeus, né, o povo se revolta e fica conhecida como a revolta dos macabeus contra toda essa impureza que os governantes de Israel na altura permitiam, que eram povos estrangeiros. E isso faz com que o povo judeu tenha vitória e se comemora então a festa do Hanukkah, que é a festa das luzes, onde se acende um candelabro de 9 lâmpadas, né? Existe um milagre e se coloca azeite para um dia e esse azeite dura 8 dias. Então é uma celebração por essa conquista, essa vitória, né? Lembrando que o livro de Macabeus ele não consta na Bíblia protestante, só consta na Bíblia católica. Ele relata basicamente a vitória nesse período. Bom, mas Israel estava mergulhado ali num período muito difícil, um período de muita impureza, um período de muita apostasia daquilo que era a intenção original de Deus. E aí, dois movimentos, dois grupos religiosos se levantam em Israel. Um primeiro movimento são os fariseus, que são extremamente legalistas, querem seguir a lei a todo custo. É aquele grupo que censura Jesus de Jesus curar no sábado, dizendo que o sábado tem que ser guardado, e Jesus questiona, olha, mas o homem foi feito para adorar o sábado, ou o sábado foi feito para que o homem tivesse descanso? Quem serve quem? O homem serve o sábado ou o sábado que serve ao homem, que eu não possa curar um homem no sábado? E ao lado dos fariseus, nós tínhamos um outro grupo que eram os saduceus, que eram os judeus mais poderosos, mais ricos. Esses estavam seguindo a linha sacerdotal e controlavam também o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse um tribunal judeu. Era o que seria no Brasil o STF, ou em Portugal o Tribunal Constitucional. Seria mais ou menos isso. É uma corte de julgamento supremo. Bom, João Batista é filho de um sacerdote, Zacarias. O anjo aparece para a mulher de Zacarias, diz que ela vai ter um filho, né? Ana, que é prima de Maria, mãe de Jesus. E o anjo também aparece para Zacarias e Zacarias duvida. E aí, porque Zacarias duvida, o anjo deixa Zacarias mudo. Fala, Zacarias, você não vai falar, para você não contaminar ninguém com a tua falta de fé, você não vai falar até que a criança nasça. E só com o nascimento de João Batista, quando Ana escolhe o nome que vai ser João Batista e Zacarias escreve no papel concordando, só a partir daí Zacarias volta a falar. E é interessante que durante 400 anos Deus não falou. Deus não falou através de profeta, através de sacerdote. Deus simplesmente não falou, não houve a voz de Deus na terra. Com o nascimento de João Batista, o pai terreno de João Batista volta a falar, que é Zacarias, e o pai celestial também volta a falar. Deus agora vai voltar a falar através de João Batista. Então, João Batista restaura a voz do pai, assim na terra como no céu. Vai ser um instrumento para falar, para preparar os caminhos para Jesus. Bom, interessante também que durante toda essa movimentação, todas essas invasões que houveram em Israel, a última invasão foi do exército romano. O Império Romano chegou até Israel. E o Império Romano, ele cobrava impostos. Ele fazia escravos, ele tomava mercadorias. E isso tudo tinha que escoar, tinha que transitar. A sede do Império Romano era na Europa, mas eles tinham colônias na África, tinham colônias na Ásia, no Oriente Médio, Oriente Próximo, que alguns, Médio Oriente, que alguns chamam, né? Enfim. Então, o que os romanos fazem? Os romanos abrem estradas, abrem caminhos, destroem pedras, aplanam terrenos, abrem caminhos no deserto, tudo para que escoasse as suas mercadorias,
para que seu exército se movimentasse, aquelas colunas do exército romano, né, que os homens iam andando, às vezes eram 5.000 homens, então esses 5.000 homens andando pela estrada, a estrada tinha que ser larga. Então, quando Jesus nasce, já havia se preparado realmente caminhos no deserto, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Roma abriu essas estradas, né, abriu esses caminhos, e João Batista também preparava o povo. João Batista batizava para o arrependimento, diferente do batismo dos protestantes hoje. João Batista não pregava o evangelho, João Batista não pregava sobre Jesus Cristo, e quem aceitasse Jesus era batizado, como ocorre nos dias de hoje. O que João Batista fazia era um batismo de arrependimento. Era um costume na época, se o judeu entendesse que ele estava fora dos caminhos de Deus, fora dos caminhos dos ensinamentos dos patriarcas, dos profetas, o que o judeu fazia? O judeu se apresentava para purificação. Purificação através do quê? Através da água. Nós temos, por exemplo, Naamã, que tem que mergulhar 7 vezes no rio para se purificar. Nós temos a história de Noé, onde a terra é purificada através da água. E temos várias outras passagens. Então, a água foi usada ali era usada ali como uma demonstração de purificação. O povo era batizado na água por João Batista, demonstrando ali o seu arrependimento. João Batista, ele não só batizava, João Batista também pregava, e pregava para multidões. Você pode ver no livro de Mateus, no livro de Lucas, multidões iam se aconselhar com João Batista. Então, João Batista não ficava na beira do rio só batizando pessoas que apareciam. Ele pregava, ele aconselhava, ele falava da necessidade do arrependimento, ele anunciava que o reino de Deus estava chegando, que as pessoas precisavam se endireitar, e as pessoas procuravam João Batista para se batizar. Algumas dessas pessoas eram os fariseus e os saduceus. Eles iam, se batizavam e saíam dali e voltavam às práticas erradas. E João Batista chamava esse grupo específico de raça de víboras, porque eles não davam frutos de arrependimento, ou seja, eles se batizavam e não demonstravam que estavam arrependidos. Reconheciam o erro, pediam para ser batizados e voltavam às práticas dos velhos erros. Então, João Batista falava, olha, vocês têm que produzir frutos que demonstrem que realmente vocês estão arrependidos. Bom, e por que João Batista batiza Jesus? Quando João Batista olha para Jesus, João Batista fala, tem a revelação do Espírito Santo, porque João Batista estava cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista foi o primeiro homem que, desde o nascimento, recebeu a plenitude do Espírito Santo. Então, João Batista reconhece, através da revelação do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E ele anuncia, quando ele vê Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus. O cordeiro simbolizava ali o animal que era sacrificado para tirar o pecado do mundo. Daniel e tantos outros profetas messiânicos já haviam anunciado a vinda de Cristo, a vinda do Messias, né? Por isso profetas messiânicos. A vinda do Messias, que morreria se cumprindo a promessa de Deus lá de Gênesis, que diz que o fruto da mulher pisaria a cabeça da serpente. Bom, se Jesus era o cordeiro, se Jesus era o sacrifício, esse sacrifício ele deveria ser morto, deveria ser imolado em determinado momento. Só que no costume judaico, se você vê em Levíticos, quando você vê o templo, como é que ele funcionava? O animal que era oferta, que ia ser sacrificado, era apresentado ao sacerdote. O sacerdote, na bacia das águas, lavava o animal, e só depois de lavado, esse animal então era morto, para que o seu sangue trouxesse o perdão. Quando
João Batista batiza Jesus, nós temos que lembrar que João Batista era da linhagem, era filho de Zacarias, né? E era da linhagem dos levitas. Então, o pai de João Batista era sacerdote, então João Batista também era considerado um sacerdote. E esse sacerdote, então, ele lava o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro depois vai ser sacrificado para o nosso perdão. E é interessante também a gente frisar que o batismo de João Batista não era para a salvação. João Batista não batizava para que ninguém fosse salvo. Batizava apenas para remissão, ou seja, para o perdão daqueles pecados. E aí a pessoa, se voltasse a pecar, tinha que ser batizada de novo. Por isso que ele falava, produzam frutos de arrependimento. Vocês estão sendo batizados toda hora, ou seja, vocês são batizados e não se arrependem e voltam às mesmas práticas do pecado. Produzam frutos de arrependimento, né? E o sacrifício de Jesus não foi para esse perdão temporário, mas foi para uma quitação total da dívida, foi para a remissão, né? O batismo era para remissão com 2 S's, que é um perdão, e o sacrifício de Cristo foi a remissão com cedilha, que é a quitação da dívida. O preço foi pago na cruz por Jesus. Então, quando Jesus foi batizado, mais do que um exemplo para nós, ele estava cumprindo ali exatamente a lei, porque Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então ele está cumprindo exatamente a lei quando ele é batizado. E deixa de exemplo para nós esse batismo. Jesus não aboliu esse batismo. Tanto que Filipe, quando vai no deserto com o eunuco, ele explica a passagem para o eunuco, né? Pergunta para o eunuco se o eunuco está entendendo o que ele está lendo. O eunuco fala, como é que eu vou entender se não tiver ninguém que explique? Filipe explica e no final o eunuco fala assim, olha, ali tem um rio, o que impede de eu ser batizado? E Filipe vai e batiza o eunuco. Então, o batismo não foi abolido. O batismo ele continua valendo nos dias atuais. Nós, protestantes, somos contra o batismo de criança, né? É um movimento chamado Anabatista, para não batizar crianças. Por quê? Porque a criança não tem discernimento do que está fazendo, a criança não sabe o que é pecado, então a criança não tem ali um arrependimento em relação à velha vida para morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Então, por isso que nós entendemos que não se deve batizar a criança, deve se batizar apenas o adulto que opte pelo batismo. E existem algumas formas de batismo, né? Nós temos na Bíblia o batismo nas águas, que está lá em Mateus 28, que a pessoa é mergulhada na água e retirada da água. O batismo no Espírito Santo, que é em Atos 1, onde não é com água, né? A gente pode estar falando num próximo vídeo sobre o batismo no Espírito Santo. E o batismo de fogo, que algumas pessoas entendem como quando você passa por uma tribulação, passa por um problema, e esse batismo é como se fosse uma iniciação, como se você estivesse passando ali por uma tribulação. Vamos ver como vai ser a sua primeira reação aqui diante de um problema agora que você é cristão. Outras formas de batismo, né? É a efusão, que se derrama água na cabeça da pessoa, isso não está na Bíblia, e a aspersão, que você borrifa água, que também não é uma manifestação com amparo bíblico. Então, Jesus, ele é batizado por João Batista, não porque Jesus tivesse que se arrepender, não porque Jesus tivesse pecado para ser perdoado. Muito pelo contrário, assim que ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e ouve-se uma voz no céu, esse é meu filho, a quem eu tenho prazer, né? O batismo de Jesus é exatamente para que se cumpra as escrituras, onde o cordeiro está sendo lavado, preparado para o sacrifício. E João Batista, ele se levanta como essa voz profética que anuncia a vinda do Messias. A primeira vinda do Messias. Para nós protestantes, nós aguardamos agora a segunda vinda do Messias. E assim como João Batista anunciou que um dia viria Jesus, nós
anunciamos que um dia Jesus vai voltar. E eu espero que esse vídeo encontre você preparado para essa volta de Jesus. Espero que esse vídeo encontre você com o coração pronto, disposto a pagar o preço de estar com Cristo. Porque tudo que dependia de Cristo já foi feito. Tudo que dependia da parte de Deus para que houvesse a reconciliação do homem com Deus já foi feito. Talvez você acredite na predestinação, talvez você acredite no livre-arbítrio. Não tem problema. Se você acredita na predestinação, né, que você já está salvo por predestinação, e que algumas pessoas não estão salvas, então vamos botar assim. Quem acredita na predestinação não tem nenhum problema com quem acredita no livre-arbítrio, porque foram predestinadas a acreditar no livre-arbítrio. E quem acredita no livre-arbítrio também não tem problema nenhum com quem está na predestinação, porque a pessoa que acredita na predestinação, ela tem o livre-arbítrio de acreditar. Então esse tema, essa questão, essa dualidade entre livre-arbítrio e predestinação não se justifica para criar uma briga entre nós. O que nós temos que ter certeza é de que um dia Cristo vai voltar e nós devemos estar preparados para esse dia. Amém? Espero que esse vídeo edifique sua vida, espero que você curta, compartilhe, comenta e não se esqueça aí de participar, para quem sabe está ganhando esse livro. E nos siga lá no Instagram também, Mentalidades Transformadas. Um forte abraço, Deus abençoe.